Voltamos do intervalo e você continua a acompanhar a experiência em que a Embrapa Hortaliças criou 3 novos tipos de tomate. Uma grande tendência de mercado muito procurado pelos consumidores é o tomate rico em licopeno. Este poderoso antioxidante que combate os radicais livres, retarda o envelhecimento e pode proteger contra o câncer, inclusive o de próstata. O licopeno é um dos elementos que dá a cor vermelha ao tomate e pode também ser encontrado em menores quantidades na melancia, na goiaba, no morango e no mamão. Quanto mais intensa for a cor vermelha do tomate, mais rico em antioxidante ele será. O tomate do tipo italiano é o preferido para molhos e ketchups, por causa da sua cor mais avermelhada e o alto teor de açúcar. Já os fast foods preferem o tomate do tipo saladete, pois pelo seu tamanho ele preenche o pão totalmente. A moda gourmet do momento é o tomate do tipo cereja, aquele menorzinho. O mercado brasileiro ainda consome mais o tomate do tipo Santa Cruz. No caso específico, desenvolver um novo produto, uma nova variedade de tomate, ela tem que pensar primeiro no produtor. O produtor quer um material mais produtivo, claro, um material mais resistente a doenças, com isso ele tem um menor custo de produção, um material mais uniforme, enfim, ele está pensando em ganhar dinheiro. Então ele tem o máximo que ele possa produzir no menor custo. Então a Embrapa pensa nele como desenvolvendo cultivares mais resistentes a doenças, desenvolvendo um material mais firme, de melhor qualidade, que vai ter uma aceitação melhor. Mas a Embrapa também não pode esquecer das outras partes da cadeia. O atacadista, por exemplo, que é um tomate que resiste ao transporte, então esse tomate tem que ser firme. E o consumidor, por sua vez, que é um tomate com uma qualidade, aparência visual, muito interessante, um tomate vermelho e um tomate que tem gosto. Então nós temos que pensar no teor de sólido solúvel, nós temos que pensar no teor de licopeno e outras características de qualidade além da parte de pós-colheita. Dos híbridos desenvolvidos pela Embrapa, o BRS Chiara e o BRS Nagai são do tipo Santa Cruz. Este tipo de fruto é mais arredondado, a produção é maior, pois rende mais pencas por pé, além de frutos mais firmes e resistentes às principais doenças. Já o BRS Iracema é do tipo cereja e tem sido uma febre de mercado. É vendido por um preço maior e pelo alto teor de açúcar, agrada o paladar das crianças. As sementes produtos da pesquisa têm valor agregado, pois são comercializadas levando o selo da Embrapa. Aqui é um programa de melhoramento genético, tem que ter todo o controle necessário. Então, primeiro é com relação à chuva, tomate é muito suscetível às principais doenças e a gente não quer que essas doenças ocorram aqui nesse estágio do programa de melhoramento. Então, com isso, as plantas são mais sadias aqui dentro. E com relação à tela, essa tela é uma tela antiafídica, ela controla, não permite que insetos, principalmente vetores de vírus, mosca branca, afídeos, pulgões, trips, que causam problema com viroses. Então o tomate também é muito suscetível a essas doenças. Então aqui a gente tem um controle quase que total em termos de doenças, tanto viróticas como bacterianas e fúngicas. A estufa onde ficam as mudas que vão gerar os híbridos é muito quente. Aqui estes vasos ficam protegidos de moscas, que podem trazer pólens diferentes e ainda são vetores de diversas viroses. Esse também tem todos os cuidados de critérios, de escolha de local de produção, época de produção, toda a parte de controle de qualidade a nível de doença, evitando também misturas de outros pólens, de outros materiais, para você ter realmente uma semente padrão, uma semente característica daquela cultivar e uma semente de alta qualidade, no aspecto genético, fisiológico, sanitário e físico. Da época em que se planta até o momento da colheita,
são mais ou menos 90 dias. As plantas ficam aos pares para que possam serem feitas as combinações dos híbridos. Você tem que escolher, né, selecionar os pais, né, no caso o pai e a mãe, e você então fazer esse cruzamento com o qual você permite então trazer as características tanto do pai e da mãe, então, aquelas características que você tem interesse, por exemplo, produtividade, resistência a pragas, doenças, qualidade de frutos. Então você une, né, características do pai e da mãe. Nessa combinação, você origina então o produto final, que é o híbrido de tomate. Como que é feito o cruzamento? Como que se mistura um no outro para dar o produto? Na verdade, isso é feito a nível de flor, né? É uma coisa bastante criteriosa, cuidadosa. Você tem que ter técnicos bem preparados, né? Onde você então escolhe as melhores plantas, você mascula a flor, ou seja, você elimina a parte masculina da flor feminina, no caso, e você traz isso no pólen do seu progenitor masculino, no caso o pai. É uma técnica bastante importante, mas tem que ser bastante cuidadosa para você não ter problema com misturas de variedades. Os pés de tomate são divididos em 3 tipos: determinado, semideterminado e indeterminado. A tendência de produção tem se direcionado para o lado do tipo determinado e semideterminado. Esse é o tomate indeterminado, é o tomate mais comum, né, que o produtor ele necessita, né, desse tutoramento, desses amarrios, né? Isso faz com que o custo de produção seja muito elevado, né? Tanto os amarrios, desbrota, as estacas. Então a tendência hoje, nós estamos desenvolvendo tomates de porte mais baixo que não necessitam desse tutoramento e do amarrio, diminuindo assim o custo de produção para o produtor. Esse tomate mais baixo é o determinado e o semideterminado. Qual que é a diferença entre os dois? O determinado é aquele tomate rasteiro que geralmente é utilizado para tomate para processamento, fabricação de ketchup, molho de tomate, né? E o semideterminado ele é então aí um meio caminho aí do determinado e indeterminado, que não necessita o estaqueamento também. Outro projeto interessante da Embrapa Hortaliças são estes tomates desenvolvidos para que possam ser cultivados em vasos. A intenção é ter uma planta que possa servir de enfeite para a casa. Esse, na verdade, é um tomate ornamental, né, que a Embrapa Hortaliças desenvolveu, e a ideia é ter esse tomate sendo cultivado na sua casa, seja nas janelas do apartamento, na varanda, enfim, que a dona de casa, né, ou qualquer um pode cultivar aqui. E diariamente ele vai coletando, vai colhendo o seu tomate, fazendo sua própria salada. Um tomate sadio, né, sem problema nenhum. É um tomate que dá uma carga bastante interessante, ele bastante compacto, né? E é, na verdade, uma brincadeira nossa, né, mas que tem feito bastante sucesso, né? O nome dele é Finestra, italiano significa janela, exatamente por isso, para ele ser cultivado, né, num ambiente externo aí da sua casa ou do seu apartamento. Este novo tipo de cultivar ainda vai ser colocado no mercado. Normalmente, pimentas são plantadas como ornamentos. Os avanços tecnológicos têm dado velocidade ao direcionamento das pesquisas. Estudos que antes só eram feitos depois de esperar os 90 dias para colher o fruto, hoje podem ser feitos já no momento em que nasce a primeira folha da muda. As informações necessárias à pesquisa estão todas no DNA, que pode ser colhido nesta fase inicial de vida da espécie. Os avanços tecnológicos em informática e equipamentos têm ajudado bastante na melhoria genética. E quem vai explicar isso pra gente é o Getúlio Silva, ele que é analista de pesquisa aqui do Sebrae. Getúlio, me explica melhor como isso acontece e como ajuda no andamento mais rápido das pesquisas. Quando a gente faz a análise genética desse material, a gente tem, por exemplo, faz a extração do DNA, é colocado no termociclador e depois faz o sequenciamento. Então a gente consegue ver a sequência genética daquele material e pode comparar e identificar o gene onde está expressando uma resistência a uma doença. Então, vários fatores a gente observa pelo gene e utiliza marcadores moleculares. É bem mais fácil porque a gente consegue identificar uma planta resistente desde o início, quando ela é ainda jovem. Não precisa esperar o fruto ou um período em que a doença
atinja essa planta, a fase de incidência da doença. Então isso apressa o trabalho de vocês. O que esperaria o fruto crescer, várias plantas, aqui não. Você já sabe na genética dela inicial e aí você pode separar antes. Então, quantas vezes isso acelera o trabalho final? Isso acelera acho que umas 3 a 4 vezes mais, porque a gente precisaria esperaria todo um processo, por exemplo, durante um ano a gente só teria o resultado no outro ano. E com a ideia dos marcadores moleculares, a gente pode, no mesmo ano, a gente já seleciona aquelas plantas. Além de contar com um grande número de plantas, que você teria que analisar de uma outra forma, e com marcadores moleculares é bem mais fácil essa análise. E como é que esses equipamentos, tem mais alguns outros equipamentos que podem estar ajudando as pesquisas? Como é que a tecnologia tem avançado isso aí? O equipamento, por exemplo, que nos ajuda bastante aqui é o sequenciador genético. É esse que porque ele nos dá as sequências genéticas, né? Então esse aí é que dá os resultados para a gente, que dá para a gente analisar bem esses valores, né? Bom, pessoal, o Agroexperiência fica por aqui. No programa de hoje você acompanhou a experiência da Embrapa juntamente com empresas privadas para a criação de novas espécies de tomate que atendam às demandas do mercado privado. Voltamos numa próxima oportunidade. Até mais!